Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estaremos falando acerca do discípulo de Lutero, Felipe Melanchthon, considerado um grande mestre e pacifista. Mais do que um amigo, ele era considerado um verdadeiro filho para Lutero. Neste vídeo estarei usando a famosa biografia de Scheibler, que foi publicada recentemente em português. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final, após a vinheta. De Lutero, Melanchthon considera-se um aprendiz numa relação mestre-discípulo. Dele aprendi o Evangelho. Ao mesmo tempo, era uma relação de pai e filho e mesmo de profunda amizade. Nosso Felipe Melanchthon, pessoa maravilhosa, temos a maior amizade e confiança um no outro. Escreve Lutero a Reuchlin antes de se completarem 4 meses da chegada de Melanchthon a Wittenberg. E um ano depois, esse grego miudinho me supera até mesmo na teologia. Isso porque a grande especialidade dele era na língua grega. A sugestão para dar início à tradução da Bíblia no castelo de Wartburg, Lutero recebeu de Melanchthon quando esteve incógnito em Wittenberg no início de dezembro de 1521. Ele próprio disse numa conversa à mesa: Melanchthon coagiu-me a traduzir o Novo Testamento. Então notem a importância de Melanchthon dentro do movimento da Reforma. Lutero diz: a mim cabe tirar da frente os blocos e as toras, arrancar espinhos e arbustos, tapar buracos. Eu sou o rude lenhador a quem cabe abrir e preparar o caminho. Já o magister Filipe procede com cuidado, em silêncio, lavra e planta, semeia e irriga com vontade, segundo os talentos que Deus tão ricamente lhe proporcionou. Uma vez que Lutero era conhecido pelo seu temperamento altamente explosivo, Melanchthon acabava fazendo o papel de bombeiro dentro dessa relação. Pessoa de sua especial confiança e por isso parceiro preferido de correspondência era Melanchthon. Mesmo assim, não se pode dizer que fosse o substituto de Lutero e, de uma certa forma, ele acabou não exercendo exatamente esse papel. Isso porque não havia como substituir Lutero, que continuava dando o norte com seus escritos reformadores. Agora, além da relação com Lutero, nós precisamos falar da relação dele com Reuchlin. Depois que se descobriu que a avó de Melanchthon não pode ter sido Elizabeth Reuchlin, como por muito tempo se supôs, e daí justamente se dizer que havia um grau de parentesco entre Melanchthon e Reuchlin, nada impede de acreditar que ela fosse de abastada família de Bretten, que era a terra natal de Melanchthon. Elizabeth Reuchlin, irmã do humanista Johannes Reuchlin, fora casado em Speyer, e por meio de seu marido ela passara a ter parentesco com o lado materno da família de Melanchthon. Então é por aqui que se estabeleceu um parentesco que não era próximo. Logo, os dois grandes humanistas, já que Melanchthon ele também é reputado, além de reformador, como humanista, por toda a sua formação e por tudo que ele fez posteriormente, não parecem ter sido parentes consanguíneos, mas eles sentiram uma afinidade recíproca, tendo Reuchlin acompanhado intensamente a evolução do talentoso hóspede de sua irmã. Ponto culminante de sua vida escolar foi o dia 15 de março de 1509. Reuchlin deu-lhe de presente uma gramática grega com uma dedicatória em que aparece pela primeira vez o nome humanista Melanchthon, que é a tradução do sobrenome dele em alemão, que significa terra negra. Isso foi feito também por Lutero
O nome original de Lutero é Luder, e ele mudou para Lutero para combinar com Eleutério, que significa no grego libertado. Então essa seria então a tradução do nome dele, do alemão para o grego, que foi feita e sugerida por Rochelain. Bretten foi sitiada durante 2 semanas, a terra natal de Melancthon. Filipe presenciou o bombardeio e a rendição. Talvez tenha visto seu avô sendo ameaçado de morte por mercenários enfurecidos. Em todo caso, agora ele sabia muito bem o que representava a guerra. Então, detectamos uma raiz de seu empenho por toda a vida em prol da paz e da superação das diferenças. Então, notem como Melancthon ele tem aqui um grande papel como pacifista, e isso vai ser uma grande característica dele. Melancthon demonstra grande flexibilidade nas aparências. Muita coisa que poderia parecer fundamental ele considera não muito definida, algo adiáforo, indiferente. Repetidas vezes ele se manifestou nesse sentido. Melancthon ele era um pacifista não no sentido de evitar a todo momento uma guerra. Ele também era um diplomata, e numa época em que se brigava às vezes por questões como a Santa Ceia, a briga que ficou conhecida justamente entre Lutero e Zwinglio, já Melancthon ele procurava evitar de toda forma, sempre que possível, desde que não abrisse mão das verdades capitais bíblicas, ele procurava ser flexível. Isso é uma grande lição para nós hoje. Lutero gostava de fazer pouco caso dos perigos da guerra, o que possivelmente tinha a ver bastante com retórica. Lutero não era exatamente belicista, mas ele fazia pouco caso. Ao passo que Melancthon manifesta abertamente suas preocupações e fazia sua ardorosa oração pela paz. Por isso, Melancthon, nesse sentido, é um grande exemplo para nós hoje, em que aparentemente estamos louvando toda uma cultura belicista guerreira. Melancthon também é um grande mestre. Tendo o príncipe eleitor convidado para lecionar em Wittenberg Rochelain, este declinou a favor de Melancthon. Então observe outra contribuição de Rochelain, o qual chegou a seu novo campo de trabalho em 25 de agosto de 1518, o ano seguinte à publicação das famosas 95 teses. No sábado subsequente, dia 28, perante um grande auditório, ele proferiu seu discurso de posse sobre a reforma dos estudos. Então, mal ele chegou em Wittenberg, ele começa a sua preocupação como mestre, uma verdadeira reforma, não somente na teologia, na religião, como também nos estudos. Entende-se os estudos humanistas, a preocupação com filosofia, com o grego, com as línguas bíblicas. Por isso ele se torna um humanista, já que Lutero ele se afastou um pouquinho do humanismo. Suas preleções cobriam áreas muito diferentes: exegese bíblica, ética filosófica, teologia sistemática, dialética e história. Até sobre história ele versou. Em todas essas áreas o idioma grego era necessário. Essa combinação numa única pessoa era algo totalmente singular. Por isso, após sua morte, Melancthon não teve sucessor. Suas preleções em andamento foram distribuídas entre vários colegas. Por aqui perceba-se como ele era um polímata, alguém que abarcava várias áreas do conhecimento, mais do que Lutero, que também versou sobre muitos assuntos, inclusive escreveu sobre música, mas Melancthon, nesse item, ultrapassou Lutero. Essa concepção de religião e formação não era apenas de Melancthon, mas também ia ao encontro do que pensava Lutero. Lutero era um grande incentivador da educação, e ele chegou a dizer que era o inimigo que colocava na cabeça das pessoas que não havia necessidade de se alfabetizar, de se instruir. Já em 1524, Lutero mandara imprimir seu apelo aos conselhos de todas as cidades em terras alemãs que instalem e mantenham escolas cristãs. Por isso, Lutero
ele é chamado por alguns o grande mestre da Alemanha, mas ele elaborou um plano que foi solidificado, que foi ampliado e colocado em prática por Melanchthon. Por isso que, mais do que Lutero, Melanchthon ele recebe o título de o grande mestre e professor da Alemanha. Para mim, nunca fiz teologia por outro motivo não fosse o de melhorar a vida. Melanchthon também foi chamado de principal representante da ética na Reforma. Na verdade, nenhum dos reformadores mais importantes jamais desprezou a ética. O que nós observamos aqui? Primeiro, a teologia está intimamente ligada à sua vida cristã, à sua prática cristã. É interessante como hoje alguns querem desfazer da teologia como sendo algo que afasta da genuína espiritualidade, mas para Melanchthon, mais até do que Lutero, Melanchthon entendia como os estudos de teologia e até mesmo os estudos filosóficos, humanísticos, eles estavam perfeitamente integrados a uma espiritualidade. Como eu sempre gosto de dizer, os estudos teológicos, os estudos em geral, eles não interferem na espiritualidade de ninguém. Vamos falar agora um pouco das obras teológicas dele. A mais conhecida é Loci Communis, Lugares Comuns, que foi publicada em fascículos em Wittenberg de agosto a dezembro de 1521. Com esse lance genial aos 24 anos, Melanchthon ele foi um talento precoce. Ele apresentou a primeira descrição sistemática da teologia da Reforma, 15 anos antes de Calvino publicar a primeira edição das suas Institutas. Aliás, a primeira edição das Institutas de Calvino ela foi muito calcada aqui na Loci Communis de Melanchthon, ao mesmo tempo que criava um novo gênero literário científico que teria muitos imitadores. Então, a ideia de uma teologia sistemática dentro do movimento protestante começou, na verdade, com Melanchthon. E a maneira como ele propôs de organizar foi sendo apenas desenvolvida depois. Mas ali você tem o princípio. E é bom que nós temos em português versões dessa obra. Numa conversa à mesa no inverno de 1542-1543, Lutero recomendou aos estudantes de teologia que lessem principalmente a Bíblia e os Loci de Melanchthon. Então notem como Lutero tinha em grande estima Melanchthon e essa sua obra. Vocês não encontrarão sobre a face da terra um único livro que reúna tão bem toda a teologia como os Loci Communis. Depois da Sagrada Escritura não existe livro melhor do que os seus Loci. Para a carta aos Gálatas está disponível o comentário de Lutero, de 1519, e depois o comentário maior de 1535, esse último tendo uma versão em português, na íntegra. Para a carta aos Colossenses, Melanchthon recomenda seu próprio comentário. Então, depois de Loci Communis, é esse comentário de Melanchthon sobre a carta aos Colossenses que é o mais importante. E também nós temos, graças a Deus, uma versão em português, que segundo ele, também deveria substituir seus Loci Communis até que esses fossem revisados. De fato, em 1559 ele fez uma revisão definitiva. Então existe a primeira edição de 1521 e a edição definitiva em 1559. Nisso se assemelha às Institutas de Calvino, que possui uma primeira edição em 1536 e também, no mesmo ano de 1559, uma edição definitiva. É que algumas coisas que ele havia escrito ali em 1521 não assinava mais. Então é interessante comparar as duas versões. E detalhe, as duas versões estão disponíveis em português. Melanchthon elaborou ainda uma defesa da ortodoxia da fé dos luteranos. Para tanto, utilizou como pontos de partida artigos de Lutero em alemão e em latim. O resultado final é uma peça em grande parte redigida por Melanchthon, mas que constitui uma formulação comum da teologia reformadora de cunho luterano. E essa é a Confissão de Augsburgo. Então, embora haja diferentes opiniões se a Confissão de Augsburgo pode ser considerada, pelo menos na sua integralidade, obra ou não de Melanchthon,
não resta dúvida que ele teve uma participação muito grande. Podemos dizer que talvez 70% da confissão seja da Lavra de Melancton. E, portanto, podemos dizer que ele é o autor, o mentor intelectual dessa confissão, que até hoje é tão importante para o protestantismo, especialmente a Igreja Luterana. Para se ter uma ideia, a Igreja Luterana considera que o seu início está aqui, quando houve a proclamação e entrega em 25 de junho de 1530, e, portanto, considerada um momento central na história da Reforma, efeméride comemorada ainda hoje em algumas igrejas, especialmente a Igreja Luterana. Agora, não podemos deixar de falar de Melancton sem falar de tudo que ele falou acerca do livre-arbítrio e a lei. É fácil verificar nas fontes que a questão do livre-arbítrio foi um problema central ou até mesmo a principal questão na vida, no pensamento e na fé de Melancton. Aqui ele se diferencia no seu mestre e do seu pai na fé, Lutero. Isso porque Lutero chegou a escrever uma obra defendendo que o livre-arbítrio não existia, mas já o tema era sensível para Melancton. Ele defendia que haveria sim um livre-arbítrio. No mínimo, a polêmica entre Lutero e Erasmo, que é justamente esse escrito de Lutero, obrigou a refletir sobre o assunto. E esse escrito de Lutero, sobre a servidão ou escravidão da vontade, ele está disponível no volume 4 das obras selecionadas, aqui na língua portuguesa. Melancton trata a questão do livre-arbítrio em conexão com Colossenses 1,15. Veja como a carta aos Colossenses é importante para Melancton. Ele é a imagem do Deus invisível, uma passagem cristológica. Por meio de Cristo, Melancton chega ao Deus mantenedor e dali para a questão se Deus é a causa do mal e do pecado. Ele nega, embora Deus conceda e preserve a vida, o diabo e os ímpios não fazem uso adequado dela. Aí surge a questão do livre-arbítrio. Quase 100 anos depois, é o que Jacobus Armínio falará, que o problema não é se existe ou não o livre-arbítrio. Ele existe, mas ele é mal utilizado. Na opinião de Melancton, houve quem tentasse matar a formiga com uma bala de canhão ao afirmar que, na conversão, a pessoa seria passiva como uma pedra. Ele tem muito diálogo com Calvino, mas ele percebe um problema na maneira como a predestinação ela é colocada por Calvino. Deus não quer o pecado, nem impele ninguém para o mesmo. Causa do pecado é o abuso da liberdade que Deus concede aos demônios e às pessoas humanas. A evidente contingência de nossos atos provém do livre-arbítrio. Melancton encontrou 3 formas da lei ou funções. Já que ele fala do livre-arbítrio, ele naturalmente vai desenvolver, vai ampliar o que Lutero já havia falado sobre lei, ou mais especificamente sobre o uso da lei. Lutero falava de 2 usos. Melancton, ele adiciona um terceiro. Sua dimensão teológica é a existência do bem, impossível de ser cumprida em última análise, e que leva a pessoa a reconhecer seu fracasso, preparando-a para a fé no perdão de sua culposa insuficiência, concedido por Deus. É o uso teológico com o qual Lutero ele concorda. Por outro lado, a lei tem uma dimensão humana universal que pode ser reconhecida por qualquer pessoa, que é a regulamentação do convívio humano, o uso civil, que também é abordado por Lutero, sendo normativa para todos, também para os cristãos que a cumprem espontaneamente por força da renovação concedida. Acontece que também eles, os cristãos, precisam das diretivas e orientações da lei, o terceiro uso da lei. Então, para Melancton, há um terceiro uso da lei que é exclusivo dos cristãos, como uma norma ética para aqueles que já são salvos. Essa colocação de Melancton é para evitar o chamado movimento antinomista, que, exagerando a colocação de Lutero da salvação pela fé, dizia que a lei não era mais necessária. Embora Lutero, no seu comentário aos Gálatas, tenha abordado isso extensamente, mostrando que sim,
a lei ela é necessária, ela não foi abolida, só que uma vez salvo, você cumpre a lei de maneira voluntária. Mas Melanchthon sentiu a necessidade de estender o assunto e falar então de um terceiro uso da lei.